Olá pessoal, tudo bem? Professora Yara Reis, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso assunto hoje será a interpretação de um fragmento de romance. Trabalharemos também transitividade verbal, trabalhando a retomada da perífrase verbal, assunto que já vimos na aula anterior. Para a leitura desse texto, você pode acompanhar comigo pelo slide ou então no seu livro didático, páginas 64 e 65. Vamos para a leitura do texto. Um bom sujeito. Esse texto é de Antônio Carlos Olivieri. Foram 5 tardes de muito estudo e Reinaldo tinha um objetivo a atingir. Por isso, tratou de prestar atenção às lições de Ricardo e raciocinar. Resultado, aprendeu direitinho o que queria. Hoje vou dar um show, garantiu a um colega no início da aula, alguns dias depois. Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Márcia pedira. Parabéns, a professora cumprimentou os acertos. Reinaldo levantou a mão. Olhava para a primeira oração escrita no quadro. Ela era: o time da escola venceu os visitantes por 2-0. O sujeito da oração, o time da escola, tinha sido sublinhado. Só para confirmar, professora, Reinaldo esclareceu o motivo do à parte. Time é o núcleo do sujeito? Exatamente, concordou Márcia. Eu sabia, exclamou o garoto para marcar que ele sabia mesmo. Algumas caras de espanto, outras de gozação se viraram para ele. Com o canto do olho, Reinaldo pescou o olhar que lhe interessava. Parece que Valéria tinha gostado da exibição. Eduardo não gostou nem um pouco. Resolveu se intrometer, falando com a professora. Esse negócio de núcleo do sujeito a gente ainda não aprendeu, disse numa queixa. Gol contra. Reinaldo aproveitou e continuou o show. Falou de peito cheio para os colegas. O núcleo é a palavra central do sujeito, a mais importante de todas que fazem parte do sujeito. No caso, trata-se de time. Time é o elemento principal, o vencedor dos visitantes. E se voltou para a Valéria, lembrando. Com a modesta participação dos meus passes para o Chico, a classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Até Márcia estava calada. Como todas as atenções continuassem nele, Reinaldo soltou mais um exemplo. Naquela oração, a professora de matemática não veio hoje, professor é o núcleo do sujeito. É a palavra que exerce o papel central. Como é que dá para garantir isso? Perguntou a Regininha lá no fundo da classe. Reinaldo não vacilou. Se a gente tirar a palavra professora, a oração fica até sem sentido. A de matemática não veio hoje, repetiu Regininha em voz alta. Fica sem sentido mesmo, concordou Valéria. Amigo de Eduardo, Felipe sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto levantou a cabeça. Seus olhos brilharam. E você sabe dizer, Reinaldo, se esse sujeito é simples ou composto? Perguntou Eduardo, certo de que colocava o colega contra a parede. Quero ver ele sair dessa, comentou Felipe, apertando a mão do amigo. Muita gente ficou de orelha em pé para escutar a resposta. Márcia ainda não ensinara a classificação do sujeito. Para a maioria da turma, esse assunto não podia ser coisa fácil. É sujeito simples, Reinaldo respondeu o superior. Só tem um núcleo, professora. Aliás, como eu já disse. Todo mundo se voltou para Márcia, esperando a confirmação. Muito bem, Reinaldo. A professora estava mesmo surpresa. Continue assim. A essa altura, o garoto queria mesmo esbanjar. Aí no quadro só tem uma oração com sujeito composto. Meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Reinaldo foi em frente. Dá licença, Márcia.
chegou até o quadro grifando as palavras irmão e prima. Estas são palavras principais do sujeito, são seus núcleos. Quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é um sujeito composto. Certo, professora? Certíssimo. O sinal tocou. A confusão na saída começou. Reinaldo largou o giz. Foi buscar o material na sua carteira. Antes, parou ao lado de Valéria, respirou fundo. Não era má ideia um cineminha hoje à tarde, convidou. Se a minha mãe deixar, a menina sorriu. Me telefona. Na volta para casa, Teleco estranhou o silêncio de Eduardo. O que é que está acontecendo com você? Quis saber curioso. Não dá para explicar, resmungou Eduardo carrancudo. Na sua idade, você não vai entender. A diferença de idade dos dois era pequena, mas Eduardo a usava quando queria evitar que Teleco se intrometesse nas suas coisas. O irmão menor ficava bravo. Deixa de ser crica. Eduardo precisava desabafar. É a Valéria, você sabe, falou vagamente. Se soubesse, não estava perguntando, retrucou Teleco, impaciente. Pois bem, fizemos a leitura desse fragmento de romance. Então, por que romance? Não necessariamente por ter uma história de amor, mas sim por se tratar de uma narrativa longa. E é por isso que nós lemos um fragmento. O que acontece é, em uma aula, né, a professora está trabalhando os tipos de sujeito e um dos alunos se destaca falando sobre essa temática. Vamos compreender um pouquinho mais do texto, então. Com que objetivo o Reinaldo estudou muito por 5 tardes? 30 segundos para você responder. E aí, será que você acertou? Ele estudou muito para quê? Porque ele queria aprender a matéria das aulas? Será que ele estava interessado em saber o conteúdo antes mesmo da professora ensinar? Ou porque ele queria impressionar Valéria? É esse o caso, né? Foi fácil de responder porque nós entendemos que tinha ali um personagem que queria chamar a atenção dessa garota. Segunda questão. As tardes de estudo ajudaram Reinaldo a chamar a atenção de todos os colegas na sala de aula. Entretanto, Eduardo não gostou da exibição de Reinaldo e utilizou uma estratégia para prejudicá-lo. Explique. Pelo que você lembra do texto, o que foi que aconteceu, qual foi a estratégia utilizada pelo Eduardo para que ele pudesse prejudicar Reinaldo? Como você tem que explicar? 3 minutinhos para responder a essa questão.
Então, vamos ver se a sua resposta está parecida com o que consta em tela. Auxiliado pelo amigo Felipe, Eduardo perguntou se o sujeito da oração que Reinaldo falava era simples ou composto. Então, o Reinaldo estava se mostrando bastante conhecedor daquele assunto. Então, a estratégia foi: vamos ver se ele sabe realmente do que é que está sendo falado. Então, a estratégia para prejudicar o Reinaldo. E qual que era o objetivo do Eduardo quando ele utilizou essa estratégia? 30 segundos. Então, o objetivo do Eduardo era prejudicar o Reinaldo ou a Regininha? Óbvio, né? O Reinaldo. E o Eduardo atingiu o seu objetivo? Foi possível tirar o chão do Reinaldo? Ele fez uma pergunta, utilizou uma estratégia para que ele ficasse sem resposta. E aí, ele atingiu o seu objetivo? Não, né? O próximo personagem, ele conseguiu, ali naquele entremeio, como ele tinha estudado muito, ele conseguiu responder a essa questão. E depois, inclusive, ele foi além. Questão 5. Por que Eduardo queria tanto prejudicar o colega Reinaldo? Letra A, porque não gostava de Reinaldo, ou letra B, porque também estava interessado em Valéria. 30 segundinhos para você. E então, por que o Eduardo queria tanto prejudicar o colega? Porque ele também estava interessado em Valéria. Em que parte do texto fica comprovado que o Reinaldo atingiu seu objetivo? Então, o Reinaldo tinha um objetivo. Qual era esse objetivo e como a gente consegue comprovar que ele foi cumprido, foi estabelecido de maneira que ele venceu, né? Que ele conseguiu atingir o objetivo proposto. 1 minuto para você. Vamos lá. No trecho, se a minha mãe deixar, a menina sorriu, me telefona. É comprovado que ele atingiu o seu objetivo no trecho. Antes, parou ao lado de Valéria, respirou fundo. Letra C, e se voltou para Valéria, lembrando. Ou no trecho, como todas as atenções continuassem nele. Fica comprovado que o objetivo do Reinaldo foi atingido porque a menina topou o convite dele. Então, se a minha mãe deixar, a menina sorriu, me telefona. Então, o Reinaldo estudou para chamar a atenção, para impressionar a Valéria e conseguiu, ele atingiu o seu objetivo. Vamos fazer uma revisão sobre o termo da oração que está sendo tão falado nesse texto. Vamos falar sobre o sujeito. Sujeito é o termo da oração sobre
quem nós falamos e é também o termo da oração com o qual o verbo concorda. Nesse texto, estão sendo falados sobre dois tipos de sujeito. Quando nós vamos classificar o sujeito como simples ou composto, nós vamos pela ideia do Reinaldo. Como o Reinaldo definiu o conceito de núcleo do sujeito aos colegas? Primeiro, por que nós precisamos da ideia do Reinaldo? Porque para saber a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto, nós precisamos saber o que é o núcleo. Então, 30 segundos para você responder a essa. Como o Reinaldo definiu o conceito de núcleo do sujeito aos colegas? Nós temos que o núcleo é a palavra central do sujeito. Quando a oração tem dois sujeitos, na verdade dois núcleos, nós temos um caso de sujeito composto. Mas aqui o que ele queria era a definição de núcleo, palavra central do sujeito. Ou ainda, se ficar mais fácil para você, dentro do sujeito, a palavra mais importante é o núcleo. O Reinaldo utilizou duas orações para explicar o núcleo do sujeito. Identifique uma delas nas alternativas abaixo. Qual foi a frase que ele utilizou para explicar o núcleo do sujeito? 30 segundos. Se lembrou? Então, o exemplo utilizado por ele foi: o time da escola venceu os visitantes por 2-0. De acordo com o texto, por que a oração "meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema" é constituída por sujeito composto? Então, lembra lá, aproveita a dica do Reinaldo do que é um sujeito simples e o que ele explicou também sobre sujeito composto e responda a essa questão. Você tem 30 segundos para identificar a resposta correta. Achou fácil responder a essa? Quando que nós sabemos que uma oração é constituída por sujeito composto? Quando a oração tem mais de um núcleo ou quando a oração só tem um núcleo? Então, quando a oração tem mais de um núcleo. Utilizando o exemplo que o Reinaldo explicou, então nós temos aqui: meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Meu irmão e a prima de Maria fazem parte do sujeito. Dentro do sujeito, qual ou quais são as palavras mais importantes? Então, irmão e prima. Ah, mas a Maria é importante. Não, aqui está sendo falado da prima de Maria. Então, o sujeito é prima. Dizer que ela é prima de Maria é uma informação adicional. Assim como dizer que é meu irmão, o meu é uma informação que está sendo acrescentada aqui. Mas estamos falando de quem? Irmão e prima. Esses são os núcleos do sujeito.
Toda vez que nós temos um sujeito com mais de um núcleo, temos um caso, então, de sujeito composto. Vamos para a próxima. Na oração, parece que Valéria tinha gostado da exibição. Qual forma verbal pode substituir a locução verbal ou perífrase verbal tinha gostado, destacada no trecho? A forma verbal gostara ou a forma verbal gostou? Vamos fazer a modificação. Parece que Valéria gostara da exibição ou parece que Valéria gostou da exibição? Veja, nós temos aqui o tinha gostado, essa locução verbal, que é quando nós temos dois ou mais verbos, exercendo o sentido de um. Levando em conta o contexto, a resposta correta, então, é gostara. Esse verbo, gostara mesmo, não é gostará. Ele está em determinada forma verbal, que nos dá uma ideia de um passado que aconteceu antes de outro também no passado. Qual é o sujeito da oração Valéria tinha gostado da exibição? Como ele se classifica? Valéria, sujeito simples ou tinha gostado, sujeito composto? 20 segundos dessa vez. Essa foi muito fácil, tenho certeza de que você acertou. Então, o sujeito da oração Valéria tinha gostado da exibição é Valéria. Como só tem um núcleo, sujeito simples. Então, Valéria é o sujeito, tinha gostado da exibição é o predicado. Já fizemos essa. Como ele se classifica? Na oração, parece que Valéria tinha gostado da exibição. O predicado é tinha gostado da exibição. Nós temos aqui um caso de predicado verbal ou nominal. Essa é fácil também. 30 segundos. Para responder a essa questão, vamos lembrar que nós temos predicado verbal, quando nós temos um verbo de ação, e temos um predicado nominal, quando temos verbo de ligação e um predicativo. Nesse caso, tinha gostado é o verbo, é a locução verbal, então, dando ideia de gostar, um verbo que indica uma ação, um processo. Trata-se de um verbo nocional, de uma locução verbal com esse sentido. Então, o predicado é verbal. Na oração, parece que Valéria tinha gostado da exibição. Então, já vimos o sujeito, já vimos o predicado, classificamos o predicado. Agora eu quero saber qual é o complemento verbal de tinha gostado. É a expressão da exibição ou é a expressão Valéria tinha? Vamos pensar. Tinha gostado do quê? Quando a gente fala em complemento verbal, estamos falando do termo que completa o sentido do verbo. Então, só pode ser da exibição. Valéria tinha gostado do quê? Da exibição. Agora, quando nós pensamos em verbos e a transitividade, nós temos verbo transitivo direto,
quando esse complemento do verbo não é iniciado por preposição, e quando ele é iniciado por preposição, como o exemplo ali, tinha gostado da exibição. Então, da exibição é o complemento verbal iniciado com preposição. Temos um caso, então, de verbo transitivo indireto. E o objeto se chama objeto indireto. Aqui, você precisa analisar os verbos dessas orações e identificar qual deles apresenta verbo transitivo direto. Qual deles apresenta um verbo que exige um complemento sem preposição? 1 minuto é o suficiente para responder. Toda vez que nós vamos analisar a transitividade verbal, nós identificamos o verbo e temos uma conversa com esse verbo para identificar se ele necessita de complemento e se esse complemento é iniciado ou não por preposição. Se você respondeu como resposta certa, com o canto do olho, Reinaldo pescou o olhar, você acertou. Por quê? Aqui, com o canto do olho, não está aqui para pensar no verbo. Ele é um adjunto adverbial, ele está nos dando uma ideia de como isso aconteceu e o que nos importa é pensar no verbo pescou e o seu complemento. Pescou o quê? O olhar. Então, todas as vezes que nós perguntamos o que ou quem para o verbo, nós temos um caso de verbo transitivo direto. Por que não é o verbo da letra A? Algumas caras de espanto, outras de gozação se viraram para ele. Se viraram para alguém. Para é preposição. Faz com que, então, esse verbo seja transitivo indireto. O olhar interessava a ele. Interessava a alguém. Esse a é uma preposição. Aqui temos um verbo transitivo indireto. E na última letra, Reinaldo quase foi aplaudido. Temos aqui foi aplaudido. Então, nós temos aplaudido fazendo o papel de predicativo do sujeito, foi fazendo o papel de verbo de ligação e toda vez que isso acontece, nós temos predicado nominal, então verbo de ligação não tem como transitar. Pois bem, vamos agora substituir as locuções em destaque por outras formas verbais. Locuções verbais ou perífrases verbais, quando nós temos dois verbos fazendo o sentido de um. Nesse trecho, era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Maria pedira. Então, aqui, se eu tenho tinha esquecido e tinha acabado, substituindo por um verbo somente, eu vou ter. Será que a professora esquecera dele? No quadro negro, outro menino acabara de grifar os sujeitos das orações que Maria pedira. Veja, quando nós temos aqui esquecera e acabara, nós temos verbos desse jeito esquisitinho mesmo, esquecera e acabara. Verbos flexionados no pretérito mais que perfeito. Esse é o pretérito, aquele que eu já comentei, que mostra uma ação antes de outra também no passado. Ao substituir as locuções verbais por formas verbais, nós substituímos a locução por um verbo. O sentido do texto permaneceu o mesmo? Veja,
Era só esperar a professora chamá-lo. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? Será que a professora esquecera dele? É o mesmo sentido? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos. Outro menino acabara de grifar os sujeitos. Os sujeitos das orações que Márcia pedira. Se eu trocasse por uma locução verbal, eu vou ter tinha pedido. Então, veja, o sentido acaba sendo o mesmo. Por quê? Porque tanto a locução verbal quanto o verbo estão conjugados no mesmo tempo. Então, eu quero que você responda. A forma verbal pedira está conjugada em que tempo do modo indicativo? No pretérito mais que perfeito ou no pretérito imperfeito? Essa é fácil. 20 segundos para você. Tenho certeza de que você acertou, afinal, tinha acabado de te passar a colinha dessa questão, hein? Então, a forma verbal está flexionada no pretérito mais que perfeito, aquele que indica uma ação que ocorreu antes de outra também no passado. Para fazermos então o fechamento dessa aula, vamos lembrar que nós interpretamos um fragmento de romance, conversamos um pouquinho sobre as situações que aconteceram no texto, né, na narrativa. Depois, nós falamos um pouquinho sobre sujeito, falamos um pouquinho sobre predicado, falamos sobre transitividade verbal. Então, sujeito, o que vai determinar se o sujeito é simples ou composto é o núcleo. Se tem um núcleo, o sujeito é simples. Se tem mais de um núcleo, é sujeito composto. Ah, professora, mas tem mais tipos de sujeito? Tem sim, mas nesse momento nós vamos nos aproveitar da história e vamos conversar sobre esses dois. Ou melhor, já conversamos, né? Depois nós falamos um pouquinho então sobre predicado, fizemos exercício, identificamos o predicado pelo verbo de ação ou pela presença do verbo de ligação. E lembrando que nós temos também o predicado verbo nominal, aquele que apresenta verbo nocional e um predicativo. Depois, falamos sobre transitividade verbal, que é a maneira que o verbo vai ter sentido dentro da oração. Como assim? Determinados verbos não têm sentido em si mesmos, eles precisam de um complemento. É o caso de beber. Eu bebi. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, precisa de um complemento para que esse verbo tenha sentido. Esse complemento pode ser iniciado com preposição, e aí ele se chama verbo transitivo indireto, ou sem preposição, e aí ele se chama objeto direto. Não se esqueça que você precisa estudar, relembrar os conceitos. Faça um resumo dessa aula para que você possa sempre aprofundar nos estudos e ficar cada vez mais seguro. Um grande abraço para você e até a próxima!